Vamos considerar f de x a notação para uma função que é seno de x elevado a n. Aqui neste caso, repare que é o seno de x que está elevado a n, não é somente o x. A gente pode interpretar essa função f de x como, num linguajar bem simples, uma mistura de duas outras. Por exemplo, se eu chamar g de x elevado a n, onde esse n é um número que pode ser 1, 2, 1/3, 2/5 e por aí vai, então quando a gente coloca o seno de x no lugar do x desta função g, nós obtemos a f. E isso que é uma função composta. Quando a gente coloca uma expressão de uma função no lugar do x da outra, nós conseguimos fazer a composição de duas funções. E a questão é como conseguir a derivada desta função f, que é uma composição de outras duas. Pela regra da cadeia, a derivada de uma função composta, que aqui no caso foi denotada por f de x igual a g de h de x, ou seja, no lugar do x da g, nós colocamos uma outra expressão que é da h de x. Por comodidade, para ficar mais fácil de conversar sobre isso, vamos chamar essa função h de x de função de dentro, porque ela foi colocada no lugar do x da outra. Então, de acordo com a regra da cadeia, para derivar a função composta, nós temos que derivar a função que está por fora, que no caso aqui é a g, e isso indicado por esse g' aqui na expressão. No lugar do x da g, nós temos que colocar a expressão da h, que é a função de dentro, e depois multiplicar pela derivada da função que está lá dentro, que aqui no caso é h, derivada da h de x. Para os íntimos, h' de x. Você note que esta regra da cadeia, ela necessita do cálculo das duas derivadas, tanto da função de fora quanto da função de dentro. Aqui no caso, nós teremos então a derivada da g de x, que a gente denota por g' de x, como sendo a derivada de x elevado a n. N é um número, x é a variável independente. Então o que a gente faz? A gente desce esse número, obtendo n vezes x, e agora a gente vai extrair uma unidade daquele expoente antigo. Então nós vamos ter n menos 1. A função de fora tem essa derivada então, n vezes x elevado a n menos 1. E a função de dentro? Qual que é a derivada dela? É a derivada da seno de x. Então, a derivada da h vai ser a derivada da seno de x, que é cosseno de x. Agora, vamos escrever a expressão da derivada da função composta usando estas expressões. A derivada dessa f vai ser, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é considerar a derivada da função que está por fora. Quem está por fora é a g, e a derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. Só que no lugar do x desta derivada, nós vamos colocar a expressão da h de x. Qual que é a h de x? A função que está por dentro, seno de x. Então a gente vai usar essa expressão da derivada, e ao invés de escrever x, nós vamos escrever seno de x. Tudo bem. N vezes seno de x. E aqui no caso, no expoente, a gente tem ainda n menos 1. Em seguida, nós temos que multiplicar pela derivada da h, ou seja, cosseno de x. Então, essa daqui é a derivada desta função composta.